Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao primeiro episódio, né, da Solvercast, o podcast da engenharia. A gente já gravou vários podcasts, né? E foi bom a gente já ter gravado vários podcasts, que numa mesa de reunião, né, a gente decidiu o quê? Que não faria sentido o primeiro podcast não ser com ela, Larissa Helena, administradora, proprietária do grupo ProSolver. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui, né? Começar hoje falando um pouquinho, né, do nosso início. Como verdade. que foi, como que tudo começou, como que a gente chegou aqui hoje. Exatamente. Que não foi muito fácil, mas a gente chegou. Pessoal, então assim, como eu falei, a gente também está no processo de aprendizado, né? Até queria chamar aqui o Abner, né? Que você vai estar com a gente aí durante todo o podcast, para vocês conhecerem. Quem está nos ouvindo vai ficar curioso para chegar lá no YouTube. Fala, gente. Esse é o Abner, nosso coordenador técnico aqui, que faz as gravações, edições, tudo mais. Abner, valeu por tudo que você faz pra gente. Bom podcast. Então, pessoal, não poderia de deixar passar, né? A gente sentou, fez uma reunião, né, Larissa? E não faria sentido, né, esse projeto do podcast se a gente não tivesse essa conversa do início de tudo. De como tudo começou, Como tudo né? começou. Vocês não sabem ainda, mas a Larissa, ela é a minha esposa, né? Ela que é a verdadeira proprietária, dona de todo o grupo ProSolver, né? E a gente só faz ali o trabalho braçal. Eu fico só com a parte de compras. Então, pessoal, a ideia hoje é a gente conversar, né, Larissa, sobre... Sim. Cara, que negócio é esse de ProSolver, grupo ProSolver, né? Não tem como a gente falar do projeto ProSolver se a gente lembrar lá atrás, né? Desde o início, né? Sim. Mas antes da gente falar desse início, né? Eu sempre gosto de, tipo assim, apresentar o profissional da pessoa, né? Então, assim, eu queria que você fizesse uma apresentação sua, Larissa. Tipo assim, por que você escolheu, né, a administração, né? O que você já trabalhou, né? Em quais áreas que você já trabalhou. Pra gente depois voltar a contar as histórias engraçadas, né? Ai, gente, hoje vai ter pegadinha aqui. Bom, eu desde muito nova, eu sempre tive na mente, né, a faculdade de administração. Sempre trabalhei em empresas, né, sempre na área administrativa, né? Então, foi onde eu tive esse desejo de fazer administração de empresas. Sempre me atraiu muito o empreendedorismo, né? Quantos anos você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. 15 anos? 15 anos. Aqui em Poços de Caldas mesmo. Aqui em Poços. Eu comecei fazia serviços bancários, pagava contas de um escritório de contabilidade. Né? Então, eu trabalhava durante o dia e à noite eu estudava. Comecei com 15 anos. Olha só. Podia naquela época ou era meio... Podia. Na época podia. Deu pra ver que fez diferença, né? Começar cedo, né? Fez. Com certeza, faz toda a diferença. Com certeza, né? Pra gente seguir uma carreira. Eu sempre achei muito legal a questão de empreendedorismo, de ter uma empresa... Mas até a gente dar a cara a tapa, né? E realmente pôr em prática o que a gente aprendeu, que a gente começa a saber o que realmente é. Que é empreender, né? Empreender. E ali, você começou com 15 anos e quais foram as atividades? Pagava conta nessa empresa, mas e depois? O que você foi fazendo? Eu iniciei nessa empresa... Em que você se especializou mais na sua área? Sim, a minha área que eu mais especializei foi o departamento de compras. Né? Que eu comecei terceirizada lá na área da Alcoa. Alcoa, uma grande empresa aqui de Poços de Caldas, né? Eu era terceirizada lá, né? Eu era assistente de compras na época. E você, né? Trabalhava numa outra empresa que surgiu uma vaga de compradora. Como lá eu era assistente e eu era terceirizada, né? Eles me ofereceram uma vaga como estagiário. Só que na época eu pagava a minha faculdade. E o salário de estagiário lá não me atenderia. Não dava para pagar. Não daria para eu pagar a faculdade. Então foi quando eu fui para essa outra empresa, né, onde você trabalhava. Lá eu entrei como compradora mesmo.
E foi lá, assim, que eu adquiri a minha maior experiência de compras. Quantos itens você trabalhava lá em compras? Você ainda lembra desse? Nossa, gente. Era muita coisa. Muita coisa, né? E era só eu em compras, né? E uma coisa importante falar... Primeira coisa, né, Larissa? Eu acho interessante intrigar as pessoas. Falar assim, o que uma administradora está fazendo no podcast da engenharia, né? Então, assim, é exatamente... por isso que me dá muita anseio de trazer um podcast, pessoal, esses assuntos, né? Sim. Para mostrar, Larissa, para o pessoal o quanto a gente se complementa hoje para tocar as empresas. Sim, né? Com certeza. Administrativo junto com a parte técnica. O administrativo está em todas os ramos de atividade. Exatamente. Em todos os ramos. Sem uma boa administração, não tem uma boa empresa. E olha só que legal, né? Às vezes está ouvindo... Quem está ouvindo a gente não é engenheiro, às vezes é uma pessoa da administração, uma pessoa que ainda não definiu uma área. Sim. Então você aprova que não precisa ser engenheiro para ter uma empresa de engenharia. Não, com certeza não. né? Aqui na ProSolver isso fica mais fácil ainda. E olha só, uma coisa que você comentou que eu queria falar com o pessoal, eu sou um pouco crítico, né? Em questão assim do profissional às vezes entrar numa multinacional. Sim, né? Por quê, Larissa? Porque você é a pessoa certa para falar isso, pessoal. Porque na multinacional você entra, por exemplo, você vai comprar, sei lá, na Danone, por exemplo, lá que você já trabalhou. Sim. Por exemplo, você vai comprar leite. Então você compra leite. Sim. Né? Agora você entra numa empresa menor que não tem tantos processos já definidos. Sim. Você tem que entender muito de várias áreas. Então eu acredito que você cresce muito mais profissionalmente do que numa já tão organizada. Com certeza. Porque lá na frente, se você sai de uma empresa dessa, você apanha para trabalhar em qualquer lugar. Sim, né? O que você fala disso? Tanto que quando eu saí da Alcoa, que eu fui, né, para outra empresa, eu tive muita dificuldade no começo. Né? Entender como realmente era uma negociação, dar a cara a tapa para negociar com o fornecedor, o que antes eu não fazia, eu não tinha tanto esse contato direto com o fornecedor, né? Então é uma experiência muito grande para a gente, assim, você começar o processo desde o começo, você saber como que é desde lá de baixo até chegar a matéria-prima e o produto final. Exatamente. Né? Então, assim, é uma experiência que você carrega pro resto da vida, né? E você trabalhou construir processos, né? Construir processos. E você trabalhou Hoje em várias empresas grandes, né? Assim, com muita procedimento que fala, né? Isso, é isso que eu ia falar. Empresas grandes geralmente tem muito procedimento padrão, né? Que muitas vezes você não pode pôr ali a sua opinião, ou você fazer um processo, diferente. Uma ideia de construir uma coisa melhor, que empresas menores podem te dar. Né? Então é aí que está a possibilidade de crescer, né? Na área de compras, né, que foi aonde eu atuava, foi onde eu peguei minha maior experiência, foi lá, né? Eu fiquei 3 anos, foi quando eu saí para ir para Danone. Exatamente. Não, tô mentindo. Eu saí pra gente ir pra Metal. Metal Sancil, Metal pessoal. Sancil. Uma empresa que a gente faliu, contar. né? Que a gente vai contar a história. Saí pra ir pra Metal, mas aí surgiu essa vaga na Danone, né? Sim. Como compras, eu saí, fui pra Danone e voltei pra empresa. Exatamente. Que me deu a experiência que eu tenho hoje em compras, né? Exatamente. E assim, o que é legal, né, Larissa, é que, tipo assim, a gente, né, nessa nossa história, né, as fases, assim, foram muito legais, né, que, tipo assim, a gente tem história de você chegar chorando com pressão, né, de chefe, não é? Puxa! Né? A gente tem história, tipo assim, feliz, né, de elogios, né, e naquela época, a gente vivia no limite ali, né? Você trabalhava, né? Sim. E eu também trabalhava, sim. Né? Então, pessoal, a gente... eu nasci em Campestre, trabalhei em Campestre, que é uma cidade a 45 quilômetros, né? Sim. Daqui. E eu trabalhava, foi meu primeiro contato com a área de desenho em AutoCAD. Foi numa empresa de máquinas agrícolas. Eu trabalhei por quase 3 anos. Foi lá que a gente se conheceu. Foi. Que foi pelo Orkut. Eita, hein? Faz tempo aí. Ó, deixa um comentário aí, quem conheceu o seu cônjuge, é cônjuge que fala? Por Orkut. E ali a gente começou a conversar e eu saí dessa empresa, né? 3 anos. Nessa época fazia Senai. Olha só que legal.
esse vai ser o primeiro episódio. Sabia, Larissa, que vários profissionais aqui de sucesso fizeram o Senai? Não é legal, né? É uma informação legal, pessoal, né? Você fazia Senai, eu fazia Senac. Fazia técnico administrativo. Técnico administrativo, né? Olha só que formação, né? Você também foi técnica antes de fazer a faculdade, né? E eu fazia Senai. E a gente namorava. Você lembra que teu pai levava coquinho? Cocada? Na festa de São Benedito. E é o seguinte, sabe o Caio Castro lá? Que falava assim que o certo é rachar meia-meia? Ô, gente, ela pagava tudo, não rachava meia-meia não, viu? Hoje ele paga o preço, viu, gente? Viu? Não tinha... O Caio Castro, assiste aí, pô. Não era rachar, não, ela que pagava, viu? Né? Você ganhava bem mais que eu na época, né, sim. Na época sim. Eu trabalhava em ainda ganha, né? É só um, né? Mas assim, sempre ganhou mais que eu, você. Na época, assim, eu vinha numa condição muito humilde mesmo, né? E aí, o que aconteceu? A gente se conheceu, eu vim pra cidade de Poços de Caldas. Gente, se não fosse a Larissa, eu não sabia andar de ônibus, né? Conhecia lugar nenhum. Né? Então a nossa história meio que se entrelaça nesse sentido, né? Eu quis citar por conta do Senai, né? Que eu fiz Senai por muito tempo e o pessoal, né? Os podcasts que vocês vão ver nos outros episódios, você vê muitos dos engenheiros aqui falam que começou fazendo Senai podcast. Legal, né? Muito isso, bom. assim. Com certeza. Mas, Larissa, vamos falar assim, né? Aquela pergunta que eu acho que o pessoal não quer. ela tá desse jeito assim pra mim, gente. Vocês que estão ouvindo aí, vocês têm que assistir depois. Né? Cara, administradora, compradora e tem um tanto de empresa aí na área de engenharia. Tem jeito? Pode? Oxi! Claro, administração encaixa em todas as áreas, né? Aqui na ProSolver é tudo muito bem específico, né? Cada um atua na sua área. Né? Exatamente. Quem é engenheiro mecânico na área, o calculista, né? Na área de calculista. Temos também as meninas do civil, que atuam no civil. Exatamente. Então, cada um tem a sua área. Você se preocupa com o que é da sua área, que é o financeiro. Sim, eu faço o financeiro, faço toda a parte administrativa. Toda a parte administrativa da ProSolver é comigo. Né? Legal. Então, hoje você atua no administrativo da ProSolver. Exatamente. Legal. Então, pessoal, vocês veem que como é que foi, né, esse começo nosso aí, tudo mais, né? Quando eu vim para Poços de Caldas, né, eu e a Larissa namorava ainda, né? E eu trabalhei em vários escritórios, inclusive vários colegas de trabalho fez parte, vem aqui hoje, né? Dá show aqui no podcast. Larissa não sabe o que tá vindo aí de podcast. Você ainda não viu, você só vê as fotos e ouve eu comentando, Vejo só né? por cima. Então ela também não sabe do que tá vindo, né? O Abner tá aqui, ele pode depois deixar o comentário, viu, Abner, lá embaixo do vídeo. Tá absurdo de conteúdo, né? E assim, é interessante contar que quando eu vim, né, pra cá, trabalhava em algumas empresas e tudo mais... o que aconteceu? Em um determinado momento da minha carreira, que era desenhista, né, na época, né? E desde cedo pegava projetos freelance, né? Foi. Nossa, até de madrugada. Né? Nossa, que hora que nós namorava, hein? Nossa. Você ia até de madrugada fazendo projeto. Aliás, deixa eu fazer outra pergunta que eles devem estar curiosos. Ser esposa de engenheiro é difícil? É difícil. Trabalha muito, gente. Então dá uma dica para as esposas aí dos engenheiros. Casem com engenheiros. Tá vendo, gente? É difícil, mas é bom. Difícil, mas é bom. Essa foi boa. Essa tem que fazer um corte, hein? Mas o que acontecia, né? A gente, depois de passar por algumas empresas, né? A gente chegou a um determinado momento que eu com um colega de faculdade, a gente começou a fazer muitos trabalhos fora do nosso serviço, né? Fora da empresa que eu trabalhava. E aí veio a ideia da gente montar uma primeira empresa de execução de estrutura metálica. Isso. Né? Nessa época a gente namorava, né? E você trabalhava numa dessas empresas, que eu não lembro nem qual era. Eu acho que era Danone, se não me engano. Não. Mas era Alcoa ainda, né? Era Alcoa. Quando a gente casou, eu tava lá ainda. Tava lá ainda, né?
Então, pessoal, o que aconteceu? Né? Num determinado momento, como eu desenhava para vários, né? Engenheiros, empresas, né? Inclusive eu cortei boa parte da história porque eu quero que o pessoal assista lá o curso nosso da nossa plataforma, Empreendendo na Engenharia, porque eu conto exatamente como eu comecei, né? Então assim, é bem legal pro pessoal, sim, né? sim. Tipo, como que eu fazia para pegar os primeiros projetos e tudo mais. Então, pessoal, e, inclusive é gratuito na plataforma. Faz o merchan aí, Larissa. Olha, gente, que oportunidade, hein? Não é? Oxi. Gratuito. Gratuito. É só cadastrar lá e fazer o curso. Isso aí, pessoal. Vamos acessar lá a nossa Edu. plataforma. Crossover. Edu.crossover. E aí o que acontecia? Chegou um determinado momento, como eu conhecia muita gente, né, Larissa? Sim. O que aconteceu? O pessoal falava assim, você não contrata alguém para executar para mim? Você lembra dessa história, né? Aí eu contratava um, ganhava uma comissão, contratava outro, quando eu pegava o serviço, terceirizava, ganhava mais um pouquinho do que a comissão. A hora que eu fui ver, eu tava tipo, com tanto trabalho extra que eu não conseguia mais ficar na empresa. Sim. Né? Então eu e esse amigo meu, que era da faculdade, a gente montou uma empresa que chamava Metal Sansil, na época, de Santos, Silva. Ele Santos, né? E essa empresa, assim, eu comecei com 5 mil reais, né, Larissa? Foi, 5 mil. O acerto lá, né? Comprou as ferramentas. Comprou as ferramentas, a gente foi lá em Franca, lembra disso? Foi, lá em Franca, buscar. No carro. Eu lembro que o carro veio tão baixo assim, depois começou até a estralar, né? Por baixo. Acho que estragou o carro, né? A gente trouxe as ferramentas e a gente começou assim, eu abri vamos dizer assim, uma serralheria, né? Foi uma serralheria. Uma serralheria sem local, porque a gente fabricava no lugar, você lembra disso? Fabricava, Depois Mas a de um gente tempo, tinha o barracão, né? Depois de um tempo, que aí a gente veio e alugou o barracão. E aí entraram lá, roubaram todas as ferramentas que tinha ido buscar em Franca. Gente. Nossa. Você pensa em alugar o barracão. Que tristeza. Serviço. Que foi. E era eu que fazia tudo, né? Eu vendia, eu visitava, eu orçava, eu comprava o material, né? Porque você estava trabalhando na época. E era pequeno, né, pessoal? Era menor, assim. Era. E eu acho que um mês e meio, foi 2 mês. meses. Acho que no máximo 2 meses, né? A gente parcelou em 10 vezes as ferramentas, né? Entraram no nosso barracão e levaram tudo. Tudo, gente. Tudo. Aí você imagina um cara que não tinha dinheiro. Eu chorava, hein? Nossa. E um cara que não tinha dinheiro, parcelou. Cara, não tinha ferramenta. Não, porque eu não conseguia terminar o serviço. E para ter dinheiro eu precisava terminar e entregar o serviço, né? E aí tá os vizinhos nessa hora, foi importante, gente. Lembra? Eles emprestaram ferramenta, a gente vai daqui, vai dali. E aí surgiu a necessidade de uma proposta, né, de uma pessoa comprar, né, uma parte da Metal, né? Eu já tinha isso, quando a gente alugou o barracão, eu já tinha desfeito a sociedade com aquele sócio meu da faculdade e tudo mais, né? Tava sozinho. E aí eu vendi 50%, né, da Metal Sansil em troca de ferramentas. Foi. Né? E eu lembro que sobrou 3 mil reais, né, que ele deu pra mim, que eu devia e aí eu paguei conta. Foi. Né? E a Larissa trabalhando ainda lá, pra ser sincera, a gente namorava ainda nessa época. Nessa época, né? Namorava. Isso, então assim, eu fazia minhas loucuras, faltava dinheiro e a Larissa trabalhando, ganhando bem, como sempre, né? Que é a carreira estável dela. Porque ganhava bem pra época, né, Larissa? Na época ganhava bem, sim. Né? Vamos falar assim, na real, hoje em dia já é um salário bom, mas na época era o quê? R$2.500. R$2.500 na época. Sei lá, 12 anos atrás, 15 anos atrás, sei lá eu. Né? Então assim, pra vocês verem, né, gente? Na época já era um salário bom. Já era um salário bom, né? Então assim, a Larissa que bancava, gente, as saídas. A gente ia pra Campestre ver meus pais, ela que pagava as passagens, né? Ia de ônibus. Nossa, lembra disso? A gente não tinha carro nem nada, né? Aí com muito custo a gente comprou uma motinha, né, lá. Ai, Jesus, lembra disso? foi uma Burgman. Uma Burgman, que bateram, amassaram tudo. Numa semana, gente. Uma semana a gente comprou na outra, ela tava tudo, parecia um 8 a motinha. O caminhão deu ré em cima dela. Verdade. A gente pulou quando você tocava em barzinho, hein? Mas espera, né? Conta aí. Antes da Metal. Gente, carregava as caixas de som na frente da Burgman. Ainda quando eu era desenhista, eu tocava no barzinho, voz e violão, gente, pra poder ter uma graninha. R$80. Tem vídeo do Thales aí no YouTube, hein, gente? Não fala, abafa. E aí, imagina, gente, eu e ela em cima de uma Burgman,
com a caixa na frente. Pequenininhos, né? Pequenininhos, a gente né? né? A gente deve ter... Eu tenho quase 2 metros, você 1,80, sei lá eu. Bem pequenininho. De salto ainda. E caixa, como é que é? Os pedestal na mão, violão nas costas. E a caixa na frente. Nossa, né? E a Larissa ficava o tempo todo lá, sentada. Eu era parceira, hein, gente? Tem uma história legal que eu tenho que contar. O dia que mandaram pra mim, numa folhinha de... Como é que chama? Guardanapo. Gente, essa eu tenho que contar. Mandaram... depois você faz esse corte pra eu pôr no meu TikTok, tá? Que vai dar visualização. Então, gente... A senhora Larissa, né? Sentado lá, ó, me prestigiando, tocar no barzinho, eu recebi, né, no guardanapo uma sujeira. Na mesa da frente tinha algumas meninas sentadas, né? E elas escreveram uma sugestão de uma música pra eu tocar, que eu tocava, né? Essa aqui, gente. Morreu de ciúme, achando que era cartinha, lembra disso? Deu briga. Nossa, gente. E o pior é que eu perdi o papelzinho, tinha gente provar que era música. Foi, verdade. Nossa. História boa, hein? Aliás, nós brigava muito de ciúme, né? Nossa. Eita, como é que dá certo hoje, hein? Nossa, não sabe o que é briga depois que casou, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, né, pulando agora lá pra frente, tem essa fase legal, né? A gente teve aquele perrengue, né? Que a gente foi preciso vender, né? Essa metade dessa empresa para poder pôr as ferramentas e trabalhar, né? E eu lembro que eu fiquei muito grato à pessoa que comprou, né? Foi meu sócio. E eu peguei muito firme nas vendas e, tipo, no mês seguinte a gente já tava fazendo barracão gigante em várias cidades. 6 meses depois a gente já foi para um barracão de quase 4.000 metros quadrados. Cresceu muito rápido, né? Cresceu muito rápido, né? E nesse crescimento, né? Num determinado momento você veio trabalhar com a gente. Sim, né? foi. E a gente brigava ainda muito. Brigava muito, gente. Teve um dia que eu acordei e eu falei assim, eu não volto aqui mais. Não dá mais para trabalhar aqui. E olha que coisa engraçada. Foi quando eu fui para Danone. Teve 2 experiências, né? Uma ruim que eles falam assim, marido e mulher não dá certo de trabalhar junto. Sim. Na primeira vez a gente pode confirmar isso, porque não deu, né? Não a gente brigou muito, né? Não deu. Nossa, não deu. E olha, você vê hoje a ProSolver indo aí para 4 anos, né? A gente não tem problema, né? Nunca teve um problema, né? A gente, reúne, separa muito o profissional, né, do pessoal. Então fica aí, pessoal. Vocês são engenheiros aí, as esposas. Vale muito a pena vocês trabalhar junto, não é não? Um ajuda o outro, né? Só. Soma, é um né? complemento. Um soma o outro, exatamente. E é até legal ter essa diferença diária, sabia? Em outros podcasts aqui, até o Ernesto vai estar, ele vai assistir esse primeiro, dá um oi pra ele lá, ele falou de você muito bem. Ernesto. Né? Depois deixa um comentário aí, Ernesto. Né? A gente comentava ali que como é importante ter um administrativo, uma pessoa igual você, assim, na empresa, né? Ele teve lá, você como que foi ele que me ajudou também, né? A Exatamente. Crescer muito profissionalmente na área de compras, né? E aqui na ProSolver, assim, eu não vejo mais, assim... é lógico, é claro que você pode contratar também pessoas, né, mas não tem como ficar sem uma pessoa como você, da administrativo, né, que cuida, que manja de fluxo de caixa, né, que manja de contas a pagar, contas a receber, porque toma um tempo lascado, né? Total, toma muito tempo. Né? E você ter ali perto de você, né, aqui a gente tem o caso que nós somos donos da empresa, né? Então você ter isso perto de você, você tomar conta do financeiro, você cuidar, é totalmente diferente. Né? Cara, é gostoso, se trazer pra né? perto, é gostoso, entender, é prazeroso. Você tá na tua cabeça, sim, né? Sim, é prazeroso. E até uma coisa que eu comento muito, Larissa, tipo assim, o pessoal, às vezes a gente comenta em alguns podcasts, né, alguns temas, e às vezes o pessoal acha que o cara tá fazendo média, o cara às vezes não faz assim, né? Depois que a gente faliu, a gente aprendeu muito, né? E hoje, cara, é um controle muito rigoroso que a gente tem aqui, né? Indicadores total. De tudo, né? Controle de venda. Total. Qual projeto vende mais? Não é assim? Sim, não é? Totalmente. Não é assim. Controle de tudo. Projetos executados, quantas obras a gente fechou, né? Qual que é o nosso top 1 lá dos clientes. Dos clientes, né? Ranking de clientes, né? Que hoje a gente não, como que você fala, a gente não pode ficar refém de um cliente apenas, só, né? Então a gente tem nosso ranking lá, começou a complicar, a gente já corre atrás para melhorar, exatamente. Né? Então assim, né? É tudo muito muito bem controlado. Exatamente. Hoje assim, a nossa inadimplência é zero, né? Zero. Thales? 4 anos e zero de inadimplência, né?
Mas assim, sabe por que é legal comentar isso, Larissa? Porque é muito comum o engenheiro hoje, né? Não é que é errado, né? Mas é que assim, a ideia nossa é passar essa visão pro pessoal, né? Que dá certo de outra forma, né? Para economizar no começo, que é difícil mesmo, o que ele faz? Ele faz o orçamento. Aí para fazer o orçamento ele precisa fazer a visita. Sim. Ele precisa fazer o follow-up com o cliente, conversar com o cliente. Ele tem que fazer a proposta escrita. Ele tem que fechar. Então tem o pós-venda, vamos dizer assim, né? Falando um nome chique agora. Sim, Ele tem que executar, né? Então o executar entra calcular, aí depois tem que desenhar, né? Entregar, corrigir, né? Fazer RT. Nesse meio tempo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que descer para pagar a conta de luz, de água. Sim. Ele tem que ir no banco para resolver alguma coisa. E aí ele não pode ficar omisso. Então ele mesmo faz a arte dele, ele posta no Instagram. Aí ele sabe que tem gente fazer um site gratuito. Ele mesmo entra, ele começa a fazer o site. Então assim, eu acho que é muita coisa para uma pessoa só. Sim, com certeza. Né, Larissa? Eu sempre falo muito isso, assim. Sim. E a gente aprendeu isso, na verdade, na prática, né, Larissa? Cada um na sua área. Cada um na sua área. Às vezes é pouquinho, né? É que eu falei a dica que eu dou pro pessoal. Mas tipo assim, chama um cara do marketing, né? Sim. Quanto que é uma arte por semana? Com certeza. Paga pro cara fazer a arte, deixa ele fazer o que ele é bom, você faz o que você é bom. Exatamente. Cada um é bom em uma coisa. Né? Ninguém consegue abraçar o mundo sozinho. E isso não é só em outras empresas, indústria. Na engenharia funcionou muito pra gente, né? Que é ter processos. Né? Então eu falo muito isso pro pessoal, às vezes, cara, né? Tá, e você e a sua esposa, né? Cara, às vezes precisa do salário da esposa trabalhando em outro lugar, né? Claro, a gente não sabe. Mas às vezes, se juntar os dois, né? Fazer ali, separar as atividades, eu tenho certeza que vai ser muito mais produtivo para o engenheiro. Com certeza. Né? Ele consegue gerar mais recursos para a empresa. Exatamente. Né? Às vezes ele está fazendo a parte administrativa que está impossibilitando dele de correr atrás de mais vendas, de mais projetos. Né? Network, de estar em algum lugar, numa reunião, num encontro, para ele fazer o contato Quando dele. Quando você coloca isso no papel, é nítido. É nítido, né? E a gente tinha esse receio antes, né, Larissa? De fazer um investimento. Mas marketing? Mas vai gastar quanto no ano com marketing? Mas se a gente tirar o pé... Mas hoje a gente vê que o quão dá certo fazer isso, né? Você precisa separar, né, valores para determinadas áreas, né? Com certeza. Vamos investir num software, né? A gente tem isso, né? A gente prepara, tal mês tal a gente vai fazer uma aquisição, né, de alguma coisa, de um equipamento e tudo mais, né? Esse podcast é fruto de um planejamento nosso. Com certeza. Né? Une a vontade, né? Que é uma coisa que eu sou fã há muito tempo. Isso é muito inovador. Obrigado, gente. São seus olhos. A Crossover, em 4 anos que a gente abriu, a gente nunca ficou parado. Né? Exatamente. Você vem sempre inovando, sempre uma coisa nova, né? A Edu.Crossover, Edu.Crossover, que é a de cursos. Portal de cursos, né? Então, online. assim, sempre vem com a inovação. E dá muito trabalho qualquer coisa que você vai fazer. Né? Se cuidar de uma é complicado, imagina de 4 igual a gente. Exatamente. E a gente faz com carinho. Faz com carinho, né? Porque a gente gosta do que faz, né? E é aquele negócio, né? Cada um respeitando o seu espaço, né, cara? Às vezes, né? Tem aquela reunião, tem aquele projeto que é fora de hora, aquele cancelamento da viagem, do compromisso, né, Larissa? Que é importante no casal ter essa percepção, o entendimento, né? Entendimento, falou, não, peraí, eu vou abdicar do negócio aqui agora para depois eu fazer um negócio muito melhor. Exatamente. Né? Então, assim, a gente pulou algumas etapas aí da nossa história, né? Mas falando assim pro casal em si que quer trabalhar numa empresa, né, específica agora para engenheiros, eu dou bons conselhos que dá certo. Você também fala? Com certeza. Dá certo. Né? E é claro, se o cara for engenheiro, a esposa é arquiteta, então... Melhor ainda. Né? Mas desde que não deixe de fora a administração da empresa. Administração, exatamente. A administração é imprescindível, né? Com certeza. Voltando, né? Queria falar alguma coisa? Queria. Falando na questão da administração, que quando a gente abriu a Metal, né, logo depois que a gente teve os problemas, a gente teve a loja, né? Que tema legal, é verdade. Falando aí um pouco de empreendedorismo. Na época eu estava fazendo faculdade. Exatamente. Né? Eu também. Você também. E a gente já tinha a empresa, nossa, que loucura. A gente tinha Metal.
E eu tinha muito medo de empreender, né, Thalisson? Porque a gente aprendia muito na faculdade, questão de fluxo de caixa, de você ter um caixa bom para você conseguir manter, né, uma empresa. E na época a gente comprou a loja, né? Você comprou a loja para mim. E eu falava, Thalisson, eu não quero a loja. Você lembra? Era verdade. Ela chorava, gente. Chorei, falei, Thalisson, eu não quero a loja. Fui ver a loja. Cheguei lá, a loja tudo com roupa antiga. E pro Thalisson, os olhos dele brilharam, porque a loja tava cheia de roupa. Né, gente? Aí tá o não entender do negócio, né? As roupas eram antigas. E eu, Thalisson, eu não quero. Não, mas vai ser bom. Você lembra, Thalisson? Eu quero te dar um negócio. Eu quero que você empreenda. Thalisson sempre foi muito empreendedor, né, Thalisson? Sempre... Tempo, né? Sempre querendo empreender. O Abner só dá risada ali, ó. Com a cara da cadeira da risada. Compramos a loja. Isso aí foi olha só, a gente tinha metal, a gente fez um negócio... Casado, fazer né? uma estrutura, pegamos uma chácara, né? Uma chácara, foi. E aí surgiu a oportunidade de fazer negócio nessa chácara. O segredinho por trás aí, que eu não sei se a Larissa sabe, mas vai saber agora, é que essa chácara só estava em possibilidade de passar sabe quando você passa pro seu nome formal mesmo? Faz a escritura? A escritura. Né? Essa chácara em específico não podia ainda fazer a escritura, né? Ia demorar um tempo para aprovar. E aí eu fiquei com medo de deixar só no contrato de papel. Foi. Então assim, surgiu uma pessoa interessada que tinha uma loja. Então eu uni duas coisas. Uma que eu queria, né? Que a Larissa empreendesse, né? tivesse uma loja. Ela é muito elegante, né? Sempre muito elegante, simpática, né? Não, é verdade. Né? Então, assim, falei, cara, não tem como dar errado, né? E aí eu já uni com a vontade minha de desfazer daquela chácara, sem documento, vamos assim dizer. E eu forcei o negócio, né? Só que a Larissa, gente, ela chorava. Não é verdade, Larissa? Não queria. Chorava. Thalisson, tem que ter fluxo de caixa. Você vai ter dinheiro pra você me dar pra eu comprar as roupas? Eu falei assim, não, você vende o que tem aí, pega e compra, você se vira. Não, eu vou te dar, você se vira, eu queria ir pra São Paulo toda semana, né? Eu vou trazer coisa nova, porque quando eu trazia coisa nova, eu vendia. Mas o que tava na loja tava emperrado, não saía. Não saía, fora de moda, né? E eu não tinha o fluxo de caixa pra manter ali um período de aluguel, né? Eu não tinha um fluxo de caixa para manter os clientes que queriam crediário, que queriam comprar no cartão, né? Então, foi a minha frustração onde eu não queria, né? E acabou que não deu certo. A gente perdeu a chácara e perdeu um pouco de dinheiro loja. também. A loja, todo o investimento que a gente fez, né? Sim. Então, não foi só uma empresa que nós faliu, foi duas. Foi a Metal e a loja. Né? Ai, gente, mas assim, tudo serviu pro crescimento. Nossa, Larissa, serviu muito pro crescimento. Olha, sério mesmo. Esse negócio que você fala de fluxo de caixa, é importante citar isso. Sim. Né? Para o pessoal entender. Fluxo de caixa, ter um pouco de dinheiro. O que é o fluxo de caixa? Ter um pouco de dinheiro para você se manter. Que seja 1 mês, 2 meses, né? Vamos dizer assim. Olha só, Larissa, a diferença de antes para agora, né? Antes, na empresa, né, a gente não tinha fluxo de caixa. A gente tinha ali um custo, não sei se você lembra, era 49 funcionários. Né? 130 mil mensal. Né, para pagar as contas, inclusive aluguel, água, luz, papapá. E aí, o que acontecia? Eu tinha um negócio, por exemplo, que eu orçava de 150 mil, no qual o meu lucro ia ser, sei lá, 20 mil reais. O cara, ele ia me sugando, e às vezes era 130 mil para pagar os custos do mês, né? Às vezes eu não ia ter lucro nenhum. Era 120 mil que eu tinha que fazer para fechar. Ou seja, eu ia ainda ter que tirar 10 do meu bolso para bancar a obra. O que eu fazia? Porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha que pôr dinheiro para dentro da empresa. Eu vendia. Então, a venda, ela não era uma venda saudável. Porque, né? Eu vendia porque tinha que rodar o dinheiro. O dinheiro tinha que entrar e depois dava um jeito de fazer. Lembra? Tinha disso, né? Sim. Olha só a diferença de hoje com o fluxo de caixa, né, pessoal? Olha que coisa importante isso aqui. Isso aqui é conteúdo rico pro pessoal, né? Com fluxo de caixa, você tem o poder da venda na sua mão. De negociação. Porque você tem o teu preço. Então, sei lá, você vai fazer um orçamento 10 mil reais, certo? O cara tem por 5. Você sabe que os 5 mil, você vai trocar miúdos ali, não vai? E o risco, né? Às vezes você tem que viajar, é perigoso, tem a multa. Essas coisas tudo entra na conta, né? O risco de um acidente, o risco, né? A gente que é engenheiro, o risco da responsabilidade técnica, desenhista, o tempo e tudo mais. Então, às vezes não é viável. O que você fala? Fala, não.
Não por quê? Porque eu não preciso arriscar tanto nessa venda. Se eu tenho um fluxo de caixa, se eu consigo me manter, eu vou aguardar para fechar um negócio melhor, Sim. que me dá mais lucro. Sim, exatamente. Né? E também na condição de pagamento. Que antigamente o que a gente fazia? Dividia em 30, 60, 90, você lembra disso? Trocava muito permuta. A gente não faz permuta hoje. Nunca fizemos. Gente, cuidado com permutas. Isso é importantíssimo falar. Tá aí uma dica de administração que a gente aprendeu na prática. Isso. Permuta não é venda. Permuta então é investimento a longo prazo. Que se você permutou algo é 100 mil, numa precisão que você precisa vender, queimar, você vende por 50. Exatamente. Então você perde o dinheiro ali, né? Então, o que acontecia? Se eu tenho uma negociação, é 10 mil, é 50% à vista e 50% é que eu entregar. Ah, não, mas tem que ser 45 dias, tem empresa 180 dias fora mês. Não, obrigado, não faço, não serve para mim. Por quê? Você tem a segurança que você tem um dinheiro lá, você pode falar não. Né? Então você tem lá um dinheiro que te garante. Você tem o poder de negociação. E aí o que acontece? Você vai indo, então você negocia melhor. Porque você não fica com medo. Não, se eu perder essa venda, eu tô ferrado. Eu não vou conseguir tocar minha empresa. Você fala, não, peraí. Minha venda tem que ser saudável, tem que ser lucrativa. Eu tenho um dinheiro, eu vou aguentar até eu achar a tampa da minha panela, que eu brinco aqui. Né? E toda empresa tem a tampa da sua panela. Com certeza. Se você tem o seu preço, a sua forma de pagamento, o seu jeito... Alguém vai concordar com isso e vai fechar com você. Pode ser que várias pessoas não, né? Mas vai ter a pessoa certa pro seu negócio. Sim, né? Com certeza. E o foco sempre no lucro, que antes a gente não tinha. Não tinha. Antes a gente queria vender por tamanho, obra, olha que bonito, vamos fazer essa obra, vai dar exatamente. nome, vai Às dar vezes ficava elas por elas. Elas por elas, né? E você vê que hoje é um negócio que a gente vende em valor anual menos do que antes, com lucro, sei lá, 5 vezes maior do que antes. Sim. Né? Então, pessoal, são histórias, né? Que coisa, que gostoso poder falar isso, né? Aprendizado, né? Tudo. Hoje a gente é do jeito que é porque a gente passou lá atrás. Passou por isso, né? E é legal o pessoal que ouve, porque aprende sem errar. Sim. Não precisa sofrer na prática isso, né? Ouve a gente conversando, ouve como que foi, né? E eu tenho certeza que tem muita gente que vai ter curiosidade em assistir, principalmente quando a gente vai falar da nossa história, né? Para entender um pouquinho do que aconteceu, das lutas, como é que foi. Mas olha só que riqueza de informação, né, cara? A gente poder contar, cuidado, isso aqui deu errado para mim, pode ser que para você não, mas cuidado, né? Então, assim... Com certeza. Pessoal, a gente vai fazer um intervalinho pra gente tomar uma aguinha, né? Ligar o ventilador, que aqui é quente. E a gente volta já pra gente falar mais da história, né? Dos perrengues, gente. A gente vai falar aqui, dar um spoiler aqui, como que foi essa falência, né? E aí até chegar... na Prosolver, né? Sim. Então vai ser legal, hein? Vai ser bom. Valeu, pessoal. Já a gente volta. Fala, pessoal. Estamos de volta. Segundo tempo, né? Segundo round. Igual futebol. Segundo tempo. E assim, pessoal, a gente estava falando, né, Larissa, dessa empresa, né? Do fluxo de caixa. Conteúdo legal. Eu, pelo menos, sou fascinado nisso, né? E eu queria contar pro pessoal, né, a parte macabra da nossa vida, né? Foi uma das piores, né? Uma das piores partes da vida, né? E o que aconteceu, pessoal? A gente nessa empresa, e até, Larissa, é uma coisa legal, tem um podcast que está no curso de NE35, né? Que eu ainda falo. Felizmente, hoje no Brasil, qualquer pessoa que, sem entender nada, ela pode abrir uma empresa de montagem de estrutura metálica, né? O que é sem um instrução erro. nenhuma. Na minha opinião, é um erro. Eu acho que erro. isso devia ser melhor visto, sabe? A gente só vê depois que a gente vive. Que a gente vive, né? E, para ser sincero, na época a gente fez, apesar de eu ser desenhista, né? Projetista e tudo mais, né? A gente não tinha o conhecimento assim de documentação necessária, né? Não. Para ter uma empresa, né? Nem eu e meu sócio. Então, tipo assim, a gente fazia os trabalhos, não tirava RT quase, né? Fazia o projeto, sim, o cálculo. Isso Vocês não eram engenheiros ainda, né? Nós não éramos engenheiros, então a gente contratava engenheiros, né? E logo no começo da empresa, sei lá, depois de um ano dela aberta e tudo mais, né, Larissa? A gente teve um óbito, né? Um funcionário foi fazer um trabalho, né? Trocar telhas velhas por telhas novas, né?
não pôs o cinto de segurança, caiu. Caiu. Né? Ele tava com o cinto, né? Mas ele não tinha prendido. Não tinha prendido o cinto, Caiu de 12,5 metros e veio a óbito, né, Alice? Foi. E eu lembro que eu tava na faculdade, meu sócio na faculdade, era um sábado. Era um sábado de manhã. Sábado de manhã. E aí ele me ligou, falou assim, o cara caiu, tal fulano de tal caiu, corre lá que você tá mais perto que eu já tô aqui no centro. Eu saí da faculdade, desci lá, né, porque eu cheguei e já tava colocando ele dentro do SAMU, né? E eu tinha conversado com o cara antes de ir pra faculdade, a gente tinha alinhado. Você tinha levado ele, né? Tinha levado ele, né? E tá ali um menino de 22 anos, né? Nossa. 21 anos. E, cara, muito ruim. Quando foi na terça-feira, o cara caiu no sábado, na terça-feira. Dias, né? Na terça-feira ele veio a óbito. E você lembra pra mim poder ir pra mim poder ir no velório, como é que foi? Você nunca tinha ido num velório, né? Nunca tinha ido no velório. Desde da morte do meu irmão, né? Que afogou, E, gente, eu tremia, cara. Aquele negócio pra mim, eu acho que eu fiquei muito ruim naquela época ali, né? Psicologicamente, né? Falando assim, psicologicamente. Mas, né, a gente... E ele era sobrinho do seu sócio, Sobrinho do meu sócio, né? E a gente não tinha documentação nenhuma, né, Larissa? Nada. O que a gente tinha era ficha de IPI. Essas coisas básicas. Mas, né, o registro assim, dele, ele era registrado. Por exemplo, a gente foi multado, pessoal, por 11 multas. 11 multas. Trabalho. Né? Tipo assim, mas vocês não fez análise de risco, multa. Mas vocês não tinham RT da linha de vida, multa. Mas você não tinha projeto da linha de vida, multa. Não tinha PPRA. Tinha PPRA, multa. Não tinha PCMSO, multa. E ele caiu no sábado de manhã, quando foi 11 horas, o Sereste já estava lá na Metal. E interditou. Né? Interditou tudo. A gente ficou 30 dias interditado, né? Até regularizar. A gente contratou uma empresa para fazer documentação e tal. Então, foi um período muito complicado. Que a gente não entendia nada. Não entendia nada. E aqui a dica pro pessoal, né? Estuda melhor, né, o negócio que você vai fazer. E os riscos. Não é só o bônus, tem que ver o ônus, né? E é vidas envolvidas, né? Então, tipo assim... Para abrir um negócio, você tem que estar muito ciente do que você está abrindo. Você tem que conhecer o teu negócio. Exatamente, esse é o segredo. Conhecer o teu negócio. Acho que isso é o primordial. Exatamente. Né? E por mais que a gente fazia muito bem feito, com o maior cuidado, tinha o cinto, tudo mais, tinha a linha de vida, que era a linha de vida provisória, feito com corda, que o pessoal não aceitou, né, e tudo mais, né? A gente, basicamente ali, eu achei que a empresa ia acabar, na verdade, né, Larissa? Naquele momento, né? E, na verdade, o que aconteceu foi que a gente cresceu ainda mais depois. Porque daí a gente documentou, né? Na época a gente fez toda a documentação necessária e aí teve empresas maiores que procurou por conta da gente ter a documentação. Né? Então, assim, na verdade eu não podia concorrer mais com a serralheria, que é um trabalho mais informal, mais simples, né? Porque, não sei se você lembra, eu conto pro pessoal, gente, antigamente você chamava o soldador lá e falava assim, solda essa semana, se você for bom eu te contrato, né? Eu lembro de casos que a gente tinha que selecionar, né, por currículo, olhando na cara dele assim, vai você. Aí pagava R$500 de exames, né, documentação. Aí tinha gente que entrava e ficava 2 dias, lembra disso? 2 dias saía, né? Era. Então veio a necessidade de projetos maiores, projetos mais lucrativos, para bancar todo esse custo que ficou pesado. Que aí tinha que bancar segurança, né, técnico de segurança, né? Empresa de segurança, documentação, jurídico, a gente já passou a ter jurídico, nem sabia o que era isso, passou a ter jurídico. A gente teve que ter jurídico. E claro, pessoal, a gente resumiu aqui para contar a história, mas a gente pagou por todos esses atos que a gente fez, né? A gente paga. Paga ainda. Isso que é legal falar. A gente não pagou, a gente paga. Infelizmente, é triste da gente triste lembrar, falar, foi uma época... Foi um amigo... E assim, a gente se sente muito culpado, né? Porque o governo fala assim, não, você vai ter que pagar, você tinha que ter feito isso, aquilo. Aí na minha cabeça eu coloquei nisso. Não, mesmo. Então eu que matei. No processo que veio, né, que a gente passou, vinha muito falando isso, né? Tinha palavras pesadas que a gente não fez e que... Isso mexeu muito com a gente, A gente ficou muito mal na época. Porque veio... E na verdade a gente era desinformado, né, Larissa? Eram pessoas que talvez não tinham a qualificação para fazer o que estava fazendo. Né? Se arriscou muito, né? Hoje a gente já pensa diferente, né? E a gente... o que aconteceu? A gente teve um boom na empresa. Em vez de quebrar, teve um boom. Então a gente
pô, fez negócios gigantescos, né? E tudo mais. E até que lá na frente, um deles gigantesco, um contrato de R$1,5 milhão, né? Que foi uma portaria de uma grande empresa, né? A 600 quilômetros da nossa cidade, com, sei lá, R$10 mil na conta. Nossa. Né? Você que é fera aí no financeiro, fluxo de caixa, pode isso, Larissa? Fechar uma obra de R$1,5 milhão com R$10 mil na conta? Não, não gosto nem de lembrar. Eu não queria lojinha de 45 mil, imagina. Cara, tem limite pra loucura, né? Então, pessoal, a dica, né? Que a gente vai contando e vai dando dica pro pessoal. Você tem seu fluxo de caixa. E você tem a venda que você faz, né? Se a sua venda ela é de 10 mil mês, né? O seu fluxo de caixa talvez vai ser de 10, 15, 20. Né? Você tem ali 2 meses, por exemplo, para frente, né? 3 meses, que seja 30. Né? Se você vende 20, né? Mais um pouquinho, 30, aí é o Ernesto que é bom nisso, do gestão financeira, que vai estar top para vocês assistir. Cara, você tem que fazer negócio de acordo com o seu caixa, cara, com as suas pernas. Exatamente. Né? Exatamente. Isso de acordo com a sua capacidade. Isso quer dizer que você não pode orçar uma obra de R$1 milhão? Não. Né? Mas, por exemplo, é a forma de você negociar. Né? Sei lá, a pessoa tem um caixa de R$100 mil, por exemplo, Larissa. Ele quer fazer um negócio de R$1 milhão, ele pode fazer? Pode, desde que ele não comprometa esse caixa para fazer essa obra. Exatamente. Então, sei lá, negocia para o cara comprar um material, não assuma o material, por exemplo, né? Negocia assim para ter uma entrada boa. Uma entrada para né? se manter. Para aí essa entrada você se mantém por 15 dias, aí você faz uma medição. Então você tenta fazer com o dinheiro do próprio negócio, para não mexer no seu fluxo de caixa. Sim. E quem não tem fluxo de caixa, se fizer um negócio, é pior ainda, porque tem que fazer o quê? Banco, financiamento. Sai dessa, gente. Né? Nunca. Uma dica aqui, o Abner pode confirmar isso, a dica aqui no nosso podcast de gestão financeira foi: não faça financiamento. Não faça. Não faça financiamento. Isso vira uma bola de neve, né, Larissa, lá na frente. Faça conforme as suas forças, as suas possibilidades. Com certeza. Dê tempo ao tempo, né, Larissa? A hora que a gente aprendeu isso, que precisa dar tempo. Né? Você não pode crescer de uma vez. Espera aí. Devagar, se você vende 10 mil mês hoje, calma. Você vender 100 mil mês, calma, né? Vai devagar. 15, 20, 25. Separa o dinheiro. Vai aos poucos, né? Enxuga o seu custo fixo. Conforme a venda, aumenta o fluxo de caixa. Exatamente. Né? Se a tua intenção é que a empresa cresça, faça negócios maiores, você não pode tirar o dinheiro da empresa para você. Para pessoal. Que é um outro erro. Outro erro que a gente cometeu na época. Sim. Né? Então, a gente... Vamos falar da parte boa, ruim? A gente andou no carro que a gente quis, né, Larissa? A gente comeu o que a gente quis, teve uma vida de rei, rainha, mas adiantou? Sugava da empresa. Gente. Né? A gente fez totalmente errado. Foi. Né? Então, assim, erros, né? Venda sem qualidade, venda sem estratégia, vender por vender só para entrar dinheiro e nem muito foco em lucro, né? Um erro que a gente cometeu. Outro erro que a gente cometeu é vender valores exorbitantes que a gente não tinha dinheiro para fazer. Condição de manter. Né? E o dinheiro do pessoal, porque depois você quer voltar, até tinha para voltar, mas precisava de 100, tinha 20, né? Por exemplo, né? Então, o que aconteceu? Essa obra gigantesca que a gente pegou foi muito bem. Só que em determinado momento, quando voltou um boleto, né, Larissa? O que está acontecendo? Não, joga para o outro mês. Aí você já tinha pago o imposto, tinha gente cancelar, jogou para outro mês. Quando veio, voltou 3 boletos, 4. Quando se viu, procura seus direitos. E aí tava a gente. Tava a equipe toda lá. Com hotel, carro, alimentação, tal, 6 pessoas, salários altos, né? Enfim, e a gente teve que pegar financiamento, vai daqui, vai dali, acaba o financiamento de um mês para o outro, você vai mandando embora o pessoal para poder reduzir, né? Gente, no final das contas, a gente fez um monte de negócio errado no desespero. A gente foi vender a empresa, achou quem comprava. Sabe o que a gente fez? É importante falar isso. Não é vergonhoso mais para mim, sabe? Eu superei. Você superou? Superei. Também. Eu superei. Sabe quando eu superei? Quando eu admiti que eu fui o errado. Aí eu me perdoei. Aí eu superei.
né? Eu ainda não cheguei na parte de depressão que você que trabalhava e punha toda a comida dentro de casa. Ainda não cheguei nessa parte. Mas, o que aconteceu? A gente fez negócio errado. A gente vendeu a empresa pelo dinheiro da empresa que tinha pelo BNDES. O cara, um mês, não dava conta de pagar e tudo mais. A gente cancelou o contrato com o cara. A gente foi resolver um problema. O que a gente fez? Fez outro maior. Fez outra dívida maior. E aquilo foi virando um bolo. E a gente deu o que tinha para acertar com o funcionário. Vendemos bens, vendemos carro, vendemos máquina de solda. Funcionário foi a nossa prioridade na época. Funcionário foi a nossa prioridade. A gente acertou com INSS todos. tudo certinho. A FGTS acertou com todo mundo. Né? Até uma coisa que isso eu posso falar, ficar gravado, né? Porque muitas pessoas que trabalhou com a gente na época me param na rua e tudo mais e falam, cara, sempre gostei de trabalhar com vocês sempre foram honestos com a gente e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente guarda, né? Foi. Mas assim, a hora que a gente se viu na situação, dentro de um mês eu falei, eu vou fechar. Foi. Eu vou fechar. E dentro de um mês a gente, acho que ficou só com um ventilador, né? Tudo que a gente tinha, a gente deu para fornecedor. Fornecedor para pagar a conta. E ainda ficou um monte, né? Ficou muita coisa ainda. Mas Exatamente. a gente foi pagando por mês, né? Pagando aos pouquinhos e tudo mais. Mas nisso, gente, é um processo de... Eu e a Larissa, a gente já estava casado, né? Já estava casado e tudo mais. Eu confesso a vocês que eu não sei se é a depressão, se eu entrei em depressão mesmo, se foi, se não foi, né, Larissa? Mas a amargura foi muito grande. Foi. Na cama, muito tempo. A decepção né? foi muito grande, né? Foi muito grande, porque nós foi muito grande, né? Foi. Muitas pessoas, muitos funcionários, o nome forte na cidade. E tá eu numa cama, com medo do... Como é que é? Do cigano. Com medo do cigano bater da campainha lá, bater na porta. Eles falam assim, o cigano vai entrar na tua casa, cara. Vai comer tua comida, vai pegar teus móveis e ainda perigoso bater no seio na tua mulher. O pessoal falava muita coisa porque a gente ficou devendo muito, né? Ficou devendo muito e muito medo e aquela loucura e eu fiquei muito mal, né? Eu não levantava da cama, eu não conseguia produzir nada. Eu acho que foram longos 6 meses. Foi uns 6 meses. Que você fez a parte, né? Cabeça ali da casa, né? Você levantou, você trabalhou. Aí eu voltei para a empresa, voltou né? para a empresa. Lá de trás que já tinha me dado oportunidade para compras, né? Isso. Eu voltei para lá de novo. E aí tá lá você... Eu imagino como é que foi para você essa época? Quando eu tava desse jeito. Você chegar em casa e eu lá... Eu não gosto muito de lembrar. Porque eu não gosto de tristeza. Se tem alguém meio moadinho, eu já vou perguntar, o que aconteceu? Que você é muito alegre, né? Muito... E foi um período meio tenso, né, Thales? Hoje eu não gosto de lembrar muito, mas foi um período bem... Eu lembro que eu não conseguia, era zero porque, mesmo. Porque assim, né? o Thaleson, ele... Você sempre foi muito honesto, né, Thaleson? Tento. Não, você sempre foi. Você nunca gostou de conta. Se quer ver esse homem ficar bravo comigo, eu falar de carnê e cartão de crédito. E ela é compradora. E o Thaleson nunca gostou de conta. Aí, do nada, você fecha uma empresa, falha uma empresa e tá ali, ó, telefone, cobrando. Cobrança em cima de cobrança e batendo na porta, querendo receber, né, Thaleson? Foi, assim, um período meio angustiante. Até hoje eu não atendo o celular direito, né? Não atende. Ficou traumatizado. E o número que você tá hoje é o mesmo que você sempre teve, Exatamente. né? A gente nem mudou de número. Uma coisa importante falar pro pessoal, que às vezes tá ouvindo, passou pelo que a gente passou, ou às vezes tá passando, sabia? Que pode ter, né? Calma. Dá tempo ao tempo. Não fuja. O nosso advogado sempre falava isso. Falava assim, agora é tempo ao tempo. Né? E sabe a hora que você vira um negociador nato? É a hora que você deve. Sabe o que você tem que fazer, cara? Experiência. Gente, a gente ficou devendo muito, né, Larissa? Foi muitos fornecedores. Muita coisa. Até sabe? Hoje a gente paga, viu, gente? A gente paga. Graças a Deus tá tudo assim negociado. A gente, né? Na época a gente deu prioridade, né, Thaleson? Para funcionários os primeiros, né? Isso. E depois a gente começou com fornecedores. Então a gente ligava e começou a dar o que tinha no barracão. Isso. Então lá a gente deu tudo, a gente deu carro, a gente deu caminhão, a gente deu computador, material que tinha, a gente devolveu, né? Exatamente. E aí começamos a ligar, olha,
Você vem aqui buscar, né, Thales? Vem Vem buscar aqui o que tem, vê o que você quer e pega. Exatamente. Os que ficaram, a gente foi negociando por mês. Por mês. Acabava um, pegava outro. Eu acho que o importante pra gente falar pro pessoal é uma coisa que isso eu tenho muito orgulho, sabe, Larissa? Porque quem sabe o pessoal que lá atrás a gente ficou devendo, tá assistindo esse podcast também e fala assim, pô, hoje ele compra de mim aqui. Compra. Porque você não pode fugir. Não. Atenda, o cara bate na tua porta, você tá me devendo, você vai pagar, o cara vai te xingar, mas cara, eu não, tem que negociar. Aconteceu, fiz errado, errei, a gente também levou um calote, né? A gente contava com dinheiro. Né? E fornecedores que na época a gente ficou devendo, que a gente pagou. Hoje a gente compra normal. Né? Tem vários aqui na cidade, né, Thales? Você sabe? Isso. Que a gente e hoje voltou a comprar. Né? O cara, a gente compra normal. Dá crédito pra gente. Dá crédito, faz parcela boleta, né? Normal. Então, assim, é importante eu falar isso, pessoal. Não fuja da responsabilidade. Não. Encare o problema. Anote no caderno tudo. Você lembra? Tudo. E tem uma história aqui que eu vou contar. E eu vou repetir essa história no episódio da contadora Karina. Foi. Fiquei devendo pra contadora. Da Taíde, né? Da Taíde. E o que aconteceu? Eu falei, me ligou, me cobrou. Eu falei, Karina, calma, eu tô pagando aqui, sei lá se era agosto, antes, julho. Vou terminar esse aqui, é R$200 que eu pago por mês. No mês tal eu te ligo pra me poder passar pra pagar você por mês. Você me aguarda? Não, tá, aguarda. Eu lembro que, tipo assim, uns dias antes eu já liguei, Karina, eu vou terminar de pagar dia tal. E aí eu vou passar a pagar você. Foi. Né? Eu lembro que eu vou falar até números, que era 4.500 que eu fiquei devendo. E aí eu tinha juntado uma graninha ali pra aparecesse algum negócio bom, né? Foi. Pra quitar a dívida, né? Na época, a gente deu anel, câmera. Nossa, tudo que tinha minha calculadora, casa, né? Calculadora, tudo que tinha até em casa. Até a maquininha da PagSeguro. A gente deu. Tudo que tinha em casa que a gente via que conseguia, a gente foi dando, né? Exatamente. Eu tinha um anel de ouro na época, a gente deu o anel de ouro, você lembra? Por R$800, lembra o valor, R$800. Ajudou, hein? Uma empresa de locação. Nossa. E aí, o que aconteceu? Eu liguei pra ela e falei assim, tô te ligando, Karina. Né? E espero que a Karina esteja assistindo e que ela lembre disso quando ela vir aqui, que ela confirme, né? Fala um oizinho pra Karina. Ela vai vir. Eu acho que ela ficou muito feliz por aquela atitude honesta. Tá acabando, ele falou que ia me ligar. Eu não liguei mais, ele tá me ligando, que acabou mesmo. Era 4.500, ela falou, cara, se eu te fizer aqui R$2.000, e eu tava com exatos R$2.000 que eu tava juntando pra uma oportunidade, né? Então eu negociei de 4.500 por 2.000, fui lá, quitei, resolvi com ela. Hoje é a nossa contadora. Né? Uma profissional. Excelente, extraordinária. Não tem o que falar, anda com a gente e tal, não sei o que. Ela vai estar aqui para dar dica para engenharia. Né, Thales? Não só ela, mas toda a equipe dela, não tem que reclamar, os profissionais E é uma dela. história que a gente tem junto, né? Que acompanhou lá atrás. Então, aliás, a gente é muito fiel a quem estava com a gente lá atrás, né? Tem várias pessoas, o Marquinhos que cuida do nosso site. Lembrando que assim, na época que a gente fechou, não era ela a nossa contadora. Exatamente. Né? Então, tipo assim, tanto que, gente, escolher o profissional que vai andar com vocês também faz toda a diferença, né? Porque na época a gente tinha outro contador. A Karina, ela era a contadora da empresa de projetos. Que a gente... então é 3 que a gente faliu. Ela era contadora de uma empresa de projetos. Num determinado momento, a gente comprou uma empresa de projetos que estava tendo uma demanda alta. E aí, o contador da empresa era uma outra empresa, que eu não vou citar. Mas que, gente, isso também impacta muito. Porque quando a gente foi fechar a Metal, a gente podia ter decretado falência, né, Thaleson? Que facilitaria algumas coisas pra gente. Exatamente. Né? Questão das dívidas que ficaram. E nós não pudemos decretar a falência porque a Metal tinha um caixa de 800 mil reais que não existia. E nunca foi falado nada pra gente. Era real, manda isso, manda não era aquilo. passado pra gente. Não era um caixa real. Exatamente. Né, que a Metal tinha. Que quando a gente fechou, a gente não pôde abrir falência por conta disso, porque a gente tinha um dinheiro que a gente não tinha. Exatamente. Né? O que hoje é totalmente diferente. Totalmente diferente, né? A gente aprendeu Karina, isso. A Karina me liga semanalmente, Larissa, tá assim, assado, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, reduz tal coisa, passa tal coisa. Hoje, assim, é uma assistência... aquela orientação, o imposto tá alto, como é que faz para diminuir? Então, abre uma empresa, faz isso. Os profissionais que andam
né, com a gente, né, também exatamente, faz toda a diferença. Ó, a dica, você vai abrir sua empresa, procura um bom contador. Um bom contador. Porque lá na frente você vai precisar. Ou seja, procura a Karina. O spoiler, ela vai fazer um corte aqui, vai pedir pro Abner fazer um corte pra ela pular no site dela. Não, né? gente, isso é sério. É sério. Procura um profissional que ande do teu lado, porque... Exatamente. Né? E outra, gente, faz o controle certinho. Com nota fiscal, é na conta da empresa, você tem que também dar a saída com nota fiscal. Sim, com certeza. Você fez o serviço com nota fiscal, então você tem que contratar a terceirização, material, ou um projetista, um engenheiro, com nota também. Então, é assim... cara, você vai fazer um orçamento, liga no seu contador, eu quero saber quanto que tá meu imposto se eu fechar hoje um serviço de 50 mil reais. Ó, o imposto vai pra tal. Então, numa dessa, cara, é muito vantagem você ter um contador que anda com você. Com certeza. Então, olha, a dica é preciosa, né? Com certeza. Mas voltando, né eu não podia deixar de gravar, olhando aqui pra você e tal, né? O quão importante que você foi naquele momento, né? Eu, na cama... Foi. Tipo, não queria mais nada com a vida, né? E eu lembro certinho que por 6 meses você me alimentou praticamente. Foi um período difícil, né? Ficou emocionante agora. Pode cortar essa? Não, né? Tem que deixar ela chorando que é bonitinho, gente. Os olhos ficam mais azuis. Né? Então, pessoal, isso é legal também, é uma característica muito legal sua, Larissa, porque você podia ter pulado fora, você podia ter me deixado, eu dei muito trabalho, eu praticamente morri ali e você foi a força, né, que eu precisava naquele momento, né? Então, assim, saindo um pouco dessa parte triste, né, que eu tava péssimo, a gente veio uma notícia que eu acho que é Deus que coloca, né, que era a gravidez. Foi. Né, a gravidez da Larissa, né? Só que eu não me toquei ainda. Mesmo com a gravidez, ela super feliz e tal, eu ainda tava ali, né? Vivendo o luto, né? Vivendo ainda o luto. E o que aconteceu? 3 meses depois, a gente perde o bebê. Só que aí nessa perda do nosso filho, né? Ou filha, a gente não sabe, né? Vai conhecer um dia lá no céu, se Deus quiser. Você ficou aí você ficou ruim, né? Pior que eu. Mal. E aí foi inverteu, a hora. né? Aí foi a hora do... Falei, cara, peraí, cara. Essa mulher aqui, como vocês podem ver, linda, maravilhosa, né, elegante e tudo mais. Ficou com um traje, porque eu fiquei até com a aparência, né? Chué. Eu lembro quando andava na rua assim, cabeça baixa. Nossa, e tudo mais, né? E até quero fazer um spoiler aqui. Eu encontrei um amigo, né? O Eldrin. Espero que ele assista. Quero mandar pra ele esse episódio. Tá com a cabeça baixa. Eu falei, cara, que aconteceu com você, cara? Cadê teu brilho? Você tá andando com a cabeça baixa, o que foi? Eu falei, cara, nossa, tô falido, cara. Seu isso, cara. Tô devendo 2 milhões de reais. Nem sabia o valor, gente. Falei, né? Eu acho que era muito mais. Ele falou assim, estalou os olhos, Larissa. Não sei se eu já te contei isso. Estalou os olhos pra mim e falou assim, parabéns. Eu falei assim, cara, tô falando pra você que eu fiquei devendo 2 milhões de reais. Parabéns, cara. Eu tenho o dobro da tua idade. Ganho sei lá quanto, eu não consigo pegar 5 mil de empréstimo no banco. Como é que você conseguiu ficar devendo 2 milhões de reais? Você é o cara, velho. Você é bom demais. E sabe, aí eu falei, cara, será? Né? Sabe quando alguém te fala alguma coisa? Porque nessas horas todo mundo só te arrebenta. Foi quando ele né? te passou um serviço, não foi? Me passou que um serviço pra ajudar. apertado, ele te passou um serviço pra ajudar. Me deu 500 reais, cara. Mandou aqui em casa, né? Mandou aqui em casa entregar 500 reais. Né? Eu lembro certinho, ele colocou dentro de um saquinho de pão e falou, nem só de pão viverá o homem. Olha que história legal, Abner. O pessoal de casa aí, né? Ele mandou pra gente aqui em casa, foi mesmo. E assim, aquele momento eu tive um estalo, a hora que você mais eu falei, cara, essa mulher, ela fez tudo pra mim, podia ter saído fora, ter acabado. Né? Foi meio que seguido, assim, né? Foi bem seguido, e aí eu já tive que passar de cirurgia, né? Teve que ir pra cirurgia mesmo, né? Ficou na trompa, foi um negócio complicado, né? Que a gente sofreu um pouco e tal. Mas ali começou o Thales só ter vida de novo, né? A ligar para um contato, tem um desenho aí para ele fazer. Foi. E ali de empresário, que sei lá, chegamos a tirar 25 mil reais no mês. Foi.
de empresário, eu comecei a R$ 1.000 nos desenhos que eu fazia. Aí dava para pagar uma luz, uma coisa, né? Uma Foi coisa quando você ou outra. voltou também para a empresa que eu tava. Exatamente. E aí passou um tempo, eu bati lá e falei assim, ó, sair de porta aberta tá aí outra dica. Gente. Trabalhe, gente, aonde você for, mas saia de portas abertas, você não sabe se você vai precisar. Com certeza. Bati lá de novo, falei assim, ó, quebrei, saí aqui de porta aberta, vocês me conhecem, eu preciso de trabalho. E eu lembro que eu voltei na época, acho que era R$ 2.000 o salário, né? Foi. E aí depois que foi uma ascensão de carreira, né, e tudo mais, né? Aí você formou, né? Passou a ser engenheiro lá. Formei, na verdade. E aí aconteceu, gente, assim, que quando você garra mesmo, né? Então a cabeça virou, eu tava afim do negócio, era um negócio novo, eu viajava, né? Viajava muito, muito, então conheci pessoas diferentes e as pessoas me tratavam com muito respeito, né? Eu dominei muito tecnicamente, então a minha cabeça ela começou eu falei, pô, eu posso... Sei lá, eu posso me dar bem de novo, né? Eu posso pagar o que eu devo. Foi onde eu consegui, com esse salário dessa empresa, pagar. Bastante dívida, né? Bastante dívida. Inclusive, trabalhando nessa empresa, eu juntei uma grana, né? E a gente teve uma ação trabalhista da morte, ó, pra você ver, depois de muito tempo. Foi. Né? E a gente conseguiu acertar, né? E negociar e regularizar aquela situação, né? Que a gente foi acionado na justiça, né? Que a gente teve... Né? Recentemente agora a gente negociou as dívidas de imposto que tinha ficado para trás e tudo mais, né? A gente tá acertando. Graças a Deus em dia, né? Tudo certo. E a gente não vai parar até pagar tudo. A gente não vai parar até pagar tudo. Aí não é vergonha falar isso. Eu acho que é até legal para quem olhar e falar assim, pô, estão na luta, né? Pô, essa empresa é grande, mas os caras... Não, peraí, não é assim. A gente vive assim, Empresa, gente, se você vê a empresa tá muito grande, tá muito bem, se essa empresa falar, vou parar hoje, esse mês, ela deve. Ela fica endividada muito, entendeu? Olha, até para você acabar com uma empresa, você tem que ter um planejamento. Olha só, verdade. você tem que dar um tempo. Peraí, então eu vou trabalhar, eu preciso de X mil reais para me fechar. Então eu vou devagarzinho, reduzindo, acabando, faço um dinheiro, vou quitando lá na frente. Aí chega lá na frente, ele vê que não é tudo aquilo, volta, quer continuar, né? Mas até para se fechar uma empresa hoje, né? Se você chegar para fechar esse mês, você vai ficar devendo. Com certeza. Né? Vai ficar devendo. Então, assim, é um processo, né? Um processo que, graças a Deus, hoje, né? A gente aprendeu muito com isso, né? Aprendeu muito a negociar na época, né? Aprendeu muito com tudo. E, assim, é importante que vocês ouçam essa nossa história, né? E assim, tiram boas lições, né? Com certeza. Como vai ser um negócio público, vai estar no YouTube e tudo mais, com certeza terão críticas também que são muito bem-vindas. Né? Com certeza. E é com elas que a gente aprende, né? Mas que quem puder enxergar com bons olhos e tirar também as coisas boas que a gente traz, né? Depois disso, quanto a gente evoluiu, né? Muito. Quanto emprego gerou, quanta coisa a gente fez, né? E assim, o importante é não fugir, é encarar o problema, é ligar. Sabe aquela dívida lá? Liga, fala assim, tô te devendo, tal, um dia tal, vou ter condição de acertar e tudo mais. Acho que foi onde a gente mais cresceu. Foi. É o que mais deixa a gente com a consciência tranquila, né? Assim, devo, não nego e vou pagar, quando eu puder. Estamos pagando. Né? Não é se puder. Né? Se você quiser, você paga sim. Com certeza. Né? E é isso. Pessoal, foi um segundo tempo assim de emoções, de histórias tristes, né? A gente vai dar uma pausa para mais um cafezinho. E aí a gente vai falar da história boa agora. Quando começou a Prosover. Que negócio é esse, né? Como é que começou? Por quê e tudo mais, né? Então, fechou? Fechou. Show? Pessoal, já a gente volta, hein? Fala, pessoal, estamos de volta. Terceiro tempo, que pode? Pode. Normalmente é 2 tempos, que são 3 tempos. 3 tempos. Então, a gente teve um segundo tempo, vamos dizer, trágico, né? Triste. De muitos aprendizados para quem nos ouve, né? E eu queria chegar na parte que nós dois trabalhávamos na mesma empresa. Voltamos para a empresa inicial. Você compradora. Eu estava lá já, né? Eu já estava lá. Exatamente. E eu ali, desenhista, vendedor técnico e tal, né? Tudo mais.
E foi ali a gente, longos 5 anos, tentando engravidar, né, Larissa? Foi. Desde que a gente casou, né? A gente casou tentando, né? Quando a gente perdeu, né, Fazia o uns bebê, 2, 3 a gente anos. já tava tentando, né? É. Aí, inseminações. A gente fez de tudo, gente. Gastamos uma graninha com isso aí também, tentando nosso sonho, Fizemos mesmo 2 endividado, né? Mas a gente teve uma notícia muito boa, né? Da nossa princesinha, Da Liz. a Liz, né? O motivo, né, de todo um símbolo, né? O logo, né? Flor de Lis tem a ver, né? Depois, pessoal, a gente vai deixar aí um portfólio aí da Crossover, né? Queria que o pessoal baixasse. Lá tem a historinha da logo, como que funciona e tal. Tem a ver com a nossa filha Liz, né? Tudo mais. Então a gente trabalhou por um período, você grávida lá, e aí... Aí eu saí da licença Você saiu da licença maternidade, né? E a gente já tinha os planos de eu não voltar, né? Tinha os planos de você não voltar, de você ficar em casa, né? cuidando dela, né? Então eu não voltei. Aí quando a Liz nasceu, eu não voltei pra empresa. E dali um tempo aconteceu que eu também desgastei um pouco de viagem, né? Por causa da Liz já tinha nascido, né? A viagem começou meio que me incomodar um pouco, né? Nessa empresa viajava muito, né? Muito. E então ali eu não quis mais trabalhar muito assim. Era uma venda técnica, a gente trabalhava no departamento muito com venda, então tinha muito contato, de obras grandes, de obras grandes, viajar fora e tal. E aí a gente tentou fazer uma manobra dentro da empresa para trabalhar em outro setor e tudo mais, que acabou assim não ficando tão atraente para ambos os lados, né? E a gente acabou que foi acho que em maio de 2019, né? A Liz já tinha nascido. Foi isso mesmo. Exatamente. Ela nasceu em julho. Nasceu em julho de 2018, saiu em maio. E aí, né, foi uma saída assim, que não foi planejada da minha parte, né? Não. Eu fui convidado a me retirar. Quem já ficou frustrado aí por ser mandado embora? Eu já tive essa frustração. Eu não. Você nunca fui foi mandado embora. Nossa, ai que chique ela, gente. Ela menospreza eu, gente. E olha só, cara, ali vem muitos medos, né? Com uma filha pequena. Recém-nascida. Um salário bacana, que a gente já estava num nível assim legal. Sim. Inclusive conseguindo administrar todas as dívidas, pagando e tudo mais, né? E tendo uma vida, né, comum, vamos dizer assim, né? Passado-se o tempo, né, as feridas foram sendo, né, cicatrizadas e tudo mais. E tem uma coisa, Larissa, que eu queria dar de dica pro pessoal, né? Eu já falei em vários podcasts, vou repetir. Uma coisa que eu nunca deixei, Larissa, às vezes tem empresa que entra numa empresa, principalmente numa multinacional. O profissional entra lá, ele esquece que existe um mundo lá fora. Network. Ele esquece. E aí, sabe o que é o problema? O cara fica 20 anos. 22 anos, é bonita a carreira, mas um determinado momento vai chegar, aquele momento vai chegar, e aí ele não tá, ele precisa trabalhar e ele só conhece aquele mundinho. Né? A gente não tem nada contra com quem trabalha muito profissional. Mas a minha dica pro pessoal aonde você está trabalhando hoje, não deixe de fazer contato fora. Não deixe de se apresentar como profissional. É um podcast de engenharia, né? Então, como engenheiro, se apresente em outros lugares. Né? Se apresente. Se aparecer uma oportunidade, por que não? Faça um projeto, né? Faça um cálculo, faça um serviço de engenharia, né? Sei lá, vê um curso para você estar sempre se apresentando, né? Vê para você dar aula numa faculdade. Conheça outras pessoas. Sim. Né? Porque se você focar só no negócio, só naquela empresa ali, que não é errado quem faz, mas eu acho que a pessoa ela erra consigo mesmo, né? Então essa pessoa tá no mercado e aí? Não conhece ninguém, não tem de onde tirar o dinheirinho para sobreviver. Ao contrário disso, uma coisa que eu fiz muito isso, eu fiz muito network em todo lugar que eu fui. Né? Você sempre foi, né, muito comunicativo. Sempre fui muito sempre gostei de muito fazer disso. Contato, né? Contato, né? A gente conversa hoje com pessoas que a gente conheceu na praia, né, Larissa? É verdade. Né? Numa viagem na praia. A gente ia viajar, né? Até Fazia hoje, amizade, conversa até hoje. Conversa até hoje, né? Então, assim, eu sou de
guardar muito, assim, né? Até que o meu status do WhatsApp, né, chega a dar 500 visualizações, né? De tanto contato, tanta gente que acompanha, que conhece, né? E então, quando eu saí, já rolava alguns serviços autônomos, né? Sim. Tudo mais. E eu não era CLT, eu era um prestador de serviço autônomo. Você era contratado, empresa. né? Tinha contrato. Contrato. Então, o que aconteceu que você falou pra mim, você lembra? Eu falei pra você abrir, né, uma empresa de engenharia, que você já tinha formado, Exatamente. que era a tua área, que era você abrir uma empresa de engenharia. Exatamente. E eu? Você não queria? Né? E o medo, hein? Tinha medo por conta do que passou, né? Exatamente, né? Insegurança e tudo mais, né? Então, a grande incentivadora, né, da existência da Crossover, né? Que foi uma extensão de um trabalho de engenharia autônomo. Foi. Né? O engenheiro Thaleson era um engenheiro autônomo, até então vamos falar assim, bastante conhecido na área de projetos na nossa cidade. Sim. Né? Como desenhista, projetista, freelance, né? Aí já nessa época como engenheiro também. Né? Então a Crossover, ela veio de uma necessidade de CNPJ, né, para trabalhar em algumas empresas. Sim, certo, que exigia, né? Foi. E até então a gente ainda tinha problemas de restrição em nome e tudo mais. Olha só, né? Que história difícil para contar, né? Que vergonha. Mesmo. Tô nada, gente. E, né, a gente abriu no nome da sua mãe. Da minha mãe primeiro, né? Começou com uma notinha aqui, uma ali, pequenininha, uma portinha, né? Foi. Portinha, pequenininha. A Liz crescendo ali no escritório, né? Ia, né? E você cuidando da Liz. E a gente começou a Crossover com bem pouquinho dinheiro também, assim. Foi. Quase nada. Quase nada, né? Que dava pro mês mesmo. Pro mês atual. E no dia 14 de abril de 2019, nasceu então o CNPJ Crossover Mechanical Solution. Né? Foi um nome assim, diferente do que o pessoal pensa, projetos, né? Soluções e verificações. Né? Veio de uma antiga sociedade que a gente tinha, a gente criou esse nome e tal. Essa empresa foi pro brejo junto com a antiga empresa nossa. A gente aproveitou um nome bonito, bacana, um nome bastante comercial. E aí começou tudo, né? Tudo. E tamo aí, né? Foi o pontapé inicial, né? Pontapé inicial. Você ali no administrativo, me ajudando. Com a Liz ia pro escritório. A Liz ia pro escritório. Brincava um pouquinho, trabalhava um pouquinho. Chorava muito. Chorava muito. Eu quero trazer ela no podcast. Será que tem jeito, Abner? Não é legal? Lá na frente eu vou fazer um podcast, vou tentar entrevistar ela. Fazer um teleite. Um teleite, igual a Danilo Gentili, né? Mas hoje, né, olhando assim os 4 anos, né, quase 4 anos, né, o que é legal passar pro pessoal, a gente não enriqueceu, não, a gente muito menos milionário, né, a gente não deixou de viver nossa vida, assim como também não deixamos nossas responsabilidades para trás, somos trabalhadores, batalhadores. Né? Igual todo mundo está nos assistindo. Não existe, vamos dizer assim, extravagância nenhuma. A gente trabalha muito, né, Larissa? Até hoje. Né? Só que hoje a gente faz o que a gente sabe. Hoje a gente faz o que a gente sabe. A gente abriu com conhecimento, com consciência. Consciência. Né? Diferente da época da Metal, né, que a gente abriu. Você não era engenheiro ainda, a gente não tinha experiência na área de estrutura. O que é diferente hoje ser um expert na área de projeto, na área de estrutura, né, em geral, assim, o que diferencia isso, né? Faz muita diferença. Muita né? diferença, total. Então fica uma dica pro pessoal aí. Total. Né? Faça o que você domina. Domina. Não vai entrando em qualquer negócio. Né? Se E você hoje, vai abrir assim, uma segunda empresa que tenha a ver com o que você domina da primeira. Serve essa dica pro pessoal também? Oxe, muito. Né? E hoje, assim, os laudos da Crossover são de primeira, né, Thaleson? Altíssimo nível. Altíssimo né? nível, muita qualidade. Né? Tanto que, assim, os nossos clientes são indicações de cliente. Indicações de cliente. Né? Assim, a maioria dos nossos clientes são indicações. Eu sempre falo muito, pessoal, e isso também está lá no curso de empreendedorismo, né?
Eu sempre... A Larissa tá aqui de prova, então a patroa tá aqui, gente. Ela pode... É legal você tá aqui, porque às vezes a gente fala, acha que às vezes é só termo, né? Mas eu sempre entreguei mais do que eu fechei com o cliente. Sim. Se eu fechei A, eu entrego A e B. Né? E eu acho que não existe um cliente, ainda eu tenho esse indicador, não existe um cliente que comprou uma vez só. Sempre comprou mais de uma vez. Sempre. Né? E desde era só eu a grandes, e você, né? Thales? Desde pequenos a grandes, né? E era só eu e você. Dali a pouco, o medo de ter funcionários, que a gente teve muito trauma na época, acabou. Ver a necessidade de ter pessoas ao nosso lado. A gente deu sorte numa equipe extraordinária que trabalhou com a gente, né? Sempre gostando ali dos cursos também, andava junto, né? Era engenharia e cursos, né? Até a gente estar no dia de hoje com outros tipos de projetos, né? Como a plataforma, que já não é mais cursos presenciais agora, né? São cursos online, aula gravada, planos, né? Uma plataforma que a gente aposta muito, né, Larissa? Sim. A gente tem aí também a Soversteel, né? Que é uma empresa que faz a execução, né, de estruturas metálicas, fabricação, montagem de estruturas, reforços, enfim, linha de vida. Que a gente trabalha, é importante frisar isso, a gente trabalha por administração de obras. Né? A gente não tem mais uma fábrica, a gente não fabrica, né? A gente não tem funcionários CLTs que montam, porque a gente entendeu o que a gente é bom, né, Larissa? A gente é bom em fazer o quê? Em administrar a obra, né? Em fazer engenharia. Engenharia, sim, a gente faz aqui. Mas a obra em si, o que a gente é bom? A gente domina tudo. A gente faz o projeto, interpreta o projeto. Exatamente. Então a gente sabe orçar corretamente. A gente sabe fazer cronogramas. Então isso chama atenção nas empresas. Então a gente tem essa parte de administração de obras, no qual a gente conta com... Nossa, muitas pessoas. Você já parou para pensar, Larissa, quantas pessoas que você emprega hoje? Sabia que eu fiz essa conta e chega a ser mais do que a gente empregava na época, no auge da nossa antiga empresa? Só que hoje de uma forma diferente. Né? De uma forma diferente. De uma forma... Cada um no seu. O que você falou é imprescindível. Gente, guarda isso. Faz o que você é bom. Se você não é bom nisso, lógico, você tem que compreender. Você tem que ser bom em contabilidade? Cara, você não precisa ser bom. Você tem que ter um cara bom, uma pessoa bom, com um escritório bom. Mas... você tem que entender do assunto, porque senão você não consegue nem conversar. Senão você deixa a decisão importante para outra pessoa. Isso é verdade. E a gente sabe que na sua empresa você tem que tomar a decisão e você é responsável por essa decisão. Né? Então fica essa dica. Né? Se você quer executar a obra, você que é da engenharia e quer executar a obra, legal, ok. Mas qual que é o modelo ideal de executar a obra? Né? Você domina essa parte, né, de... toda essa logística, a gente sabe como é trabalhoso, né? Você ter uma metalúrgica, né? Você tem que comprar o disco de corte, tem que comprar a solda, o preguinho, parafusinho, não sei o que. É uma gestão muito grande, muito complexa, né? Então, quando você vem para a administração da obra e você contrata uma pessoa que já tem essa estrutura, né? Por mais que não é o mesmo valor do que você ter, né? Um CLT ali daquela região, mas você sai na frente. Porque é a sua inteligência somada com a inteligência da outra pessoa. Que inteligência com inteligência dá mais inteligência ainda. Coach, nosso coach aí de carreira, o Fábio, fala disso. Né? Somar as inteligências. Né? Então, assim, é trabalhar inteligente. Né? Fazer o que você é bom, né, Larissa? E outra coisa é controlar de perto, né, o que você faz isso muito bem feito. Com certeza. Fica aqui o meu elogio, né? Eu tenho plena confiança, né, hoje no administrativo da ProSolver, né? Hoje é tipo assim, a gente fecha negócio, coloca para a equipe simplesmente faz acontecer, né? E isso é tudo fruto também do seu trabalho, realmente você é muito boa no que você faz, né? Você é uma líder excepcional, né? Isso é bacana, as pessoas te respeitam aqui. Né? Os terceiros que trabalham com a gente te respeitam, gostam de você, né? Você faz tudo assim com muita clareza, com muita seriedade, com muita honestidade, né? E eu indicaria para todo mundo
ter uma esposa administradora junto no seu negócio, porque realmente faz toda a diferença, né? A gente trabalhar junto, a parceria é muito importante. Exatamente. E isso veio até chegar a Solvercast, né? Que é o que é a Solvercast, né, Larissa? Para falar pro pessoal. É a coragem de sentar aqui, né, contar as suas experiências boas e ruins. Suas experiências ruins. Levar conhecimento. Né? Importante falar que é um conhecimento gratuito. Gratuito. Né? Quem ouve vai ter um filho e fala assim, pô, cara, isso serve para mim. Se de, sei lá, quantas pessoas vai assistir. Às vezes ninguém assiste também, né, Larissa? Pelo menos você e eu vai assistir. O Abner eu tenho certeza. Mas, assim, eu sou um apaixonado pela educação, né? Você mais que nunca sabe disso. Eu sempre gostei dessa área. Eu amo, né? Mais do que ser engenheiro, é dar aula, né? E o podcast, né? Que a gente fez esse projeto para levar para o pessoal, esse sendo o primeiro episódio, né? O que a gente pode prometer para o pessoal é que a gente faz com muito amor, né, Larissa? Sim. E tem muito conhecimento vindo muito por aí. Muito conhecimento vindo, né? Pessoas, conteúdo, né? Nossa, histórias, dicas, né? E o legal é que não é só técnico, né? Tem o técnico, né? Tem aquela parte técnica, quero fazer pontes, tem conteúdo excepcional, quero fazer estrutura metálica, quero fazer fundação, ambiental, né? Mas também essa parte intelectual, né? Que é o que está, na minha opinião, às vezes até mais importante, porque se você não tem essa organização administrativa, você vai se frustrar com a sua engenharia. Você vai falar, mas não está dando certo, mas às vezes não é o seu técnico, não é o engenheiro, não é você. Às vezes é a organização por trás, né? Por trás disso, né? Então, assim, a gente já está encerrando, né? Então, eu queria falar para o pessoal que nós somos assim, né, Larissa? Né? A gente abriu o coração aqui, né? Contamos coisas íntimas, coisas difíceis pra gente, né? Difícil de falar, né? E até às vezes vergonhoso mesmo, né? Mas vale tudo pra gente tentar passar pro pessoal a nossa verdade, é levar o vivência, né? Vivência. E que eles não, com a nossa experiência ruim, não errem da forma né, que a gente errou. E hoje aí a gente colhe os frutos, né? Pô, a empresa tá indo super bem dentro do nosso minimalismo, né? Dentro da nossa capacidade, dentro do nosso caixa, se assim pode dizer, dentro da nossa limitação, né, Larissa? Você puxa eu muito, né, para mim. Porque aqui é o seguinte, eles falam que normalmente tem que ser equilibrado, né? Eles são um louco e um mais seguro, um mais tradicional, mas que é dois louquinhos. É dois louquinhos, né? Vamos, não sei o que, faz reunião, já sai pronto. Vamos fazer uma sala de podcast, quando vê, tá podcast pronto. Aí vem um outro louco, que é o Abner, que tá aí também, compra a ideia, faz uma sala bonita dessa, que sem ele nada disso aconteceria. Verdade. Então, com você, né, no comando dessas empresas, né? O Abner por trás e um projeto desse, eu também não poderia deixar de trazer um conteúdo rico para o pessoal. Com certeza. Então, o que eu quero prometer para o pessoal, né, com a autorização da Vossa Senhoria, nossa chefe, né, Abner? Nossa chefe, é que o pessoal vai surpreender com os conteúdos que a gente vai trazer. Né? As pessoas, né, as histórias, né, boas histórias ruins. Histórias não só agora fazendo merchan, não só técnica, mas vai ter gestão financeira para engenheiro, marketing para engenheiro, vendas para engenheiro, contabilidade para engenheiro, network, né? Então não é só, além do técnico, né? Vai vir um cara excepcional aí de pontes, né? Vai vir um outro de fundação, análise de solo, vai vir um de estrutura metálica, vai vir um de ar-condicionado. Então assim, a gente está trazendo temas da engenharia que as pessoas às vezes se identificam, né? Mas também tem essa parte assim e a parte do empreender, né? E a parte da história, o que aconteceu para a gente aprender como também, não começou, só tecnicamente, né? Sim. Que recado que você tem para deixar pro pessoal aí, para a gente poder encerrar? Ou a gente acabou com tudo, ninguém vai assistir mais nenhum podcast. Ou ficou muito bom, ficou muito ruim. Ou ficou muito ruim, né? Ou ficou muito bom, e aí o pessoal vai encaminhar, vai curtir. Como é que a Liz fala? Clique no sininho, deixe seu like, né? O que você tem que falar pro pessoal assim, sobre esse projeto, né, da sua empresa?
né, no qual eu faço parte e no qual eu tenho muito orgulho. Pessoal, o Solvercast veio para uma inovação, né, Thaleson, nossa. O que eu espero é que traga muito conhecimento para todo mundo, que sirva, né, de crescimento para todo mundo que assistir. Foi feito muito bem planejado, né, Thaleson? Foi muito estruturado, né, para a gente poder trazer o melhor conteúdo possível, né, para quem está em casa. Então, gente, curte aí, compartilha. Deixe seu like. Deixe seu like. Né? Se ela tivesse aqui, ela ia adorar aparecer nesse momento. E o conteúdo que tá para vir aí é muito bom. Vai ser do agrado de todo mundo. É isso aí. Desde já, né, Abra, a gente agradecer aí a nossa patrocinadora, né, o Grupo ProSolver, que patrocina né, toda essa estrutura, né, que possibilita tudo isso, né, a gente faz com os recursos da própria ProSolver, não existe patrocinador nenhum nisso, né, pelo contrário, a gente faz de bom grado mesmo, a gente faz porque a gente gosta do conhecimento, né, e onde duas pessoas sentam, conversa, não é possível que quem ouve não tire alguma coisa de bom, com né? certeza. E então é isso. Obrigado, Larissa, pela tua presença. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado. Gostei né, muito. de Sou participar. Um pouquinho tímida, mas no final... Fica aqui o convite, quem sabe lá na frente também ela fazer, né, as entrevistas, né, com algumas pessoas aí da área de administração para trazer o conhecimento para nós da engenharia. Muito que legal. Não vamos perder o foco, que é sempre, né, a engenharia, mas que pelo que a gente viu, né, Abner, de conteúdo, eu acho que quem não é da engenharia também vai crescer muito aqui. Com certeza. Com certeza. Conhecimento. Então, pessoal, é isso. Né? Fica um agradecimento, Larissa. Obrigado. Eu que agradeço. Né? Espero que vocês tenham gostado. Né? Esse é nosso humilde podcast, Solvercast. Né? Temos vários episódios gravados e não poderia ter deixado de fora a nossa história, né, Larissa? A história da ProSolver até chegar aqui na Solvercast, né? Então, isso é a gente, né? Com falhas, com acertos, né? Estamos na luta igual vocês aí e queremos crescer junto, né? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até o próximo episódio. Tchauzinho, gente.